Olá, queridos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais uma resenha do Reino. Hoje é o nosso segundo encontro e uma conversa entre amigos, um bate-papo informal. E nós temos a alegria de mais uma vez estarmos juntos. Como nós somos cidadãos do Reino, a nossa resenha é a resenha do Reino. Falamos sobre o Reino de Deus e sempre com aqueles amigos, camaradas, pastor André, pastor Adilson. E hoje é o nosso segundo encontro e já com novidade. Canequinha, personalizada. O negócio tá ficando bom, né? Então quero deixar aí os nossos amigos pastores, dar as boas-vindas. Depois a gente entrar naquele bate-papo sadio, aquele bate-papo com o Adilson de vez em quando joga uma pimenta, dá uma catucada no André. Mas isso faz parte, é bom porque o bate-papo é informal. A gente está aqui para crescer, aprender. Mas antes de qualquer coisa, segue a gente no canal lá, Resenha do Reino. Se inscreva, curta, comenta, compartilha, ative o sininho e isso vai nos ajudar bastante. Pastor André, dá as boas-vindas aí pro pessoal. Bom dia, ainda bom dia, será? Isso, bom dia para todos. Feliz de estar aqui com os amigos. Feliz de poder participar desse podcast, dessa programação abençoada, falando do reino, falando sobre o reino. Amém. E aprendendo, né? Aprendendo com vocês, aprendendo sempre com as pessoas que participam também, aí, dando seus recadinhos aqui pra gente. Prazer estar aqui, viu, pastor Adilson? Prazer, pastor William. Alegria poder compartilhar esse tempo com vocês. Amém. E aí, pastorzão? E aí, pessoal, olá, muito bom estar aí com vocês. Eu quero aí parabenizar a nossa iniciativa do grande pastor André aí, pastor André. Rapaz, ficou bonito. Ele teve aí a ideia e ele... Só que ele falou que não pode levar pra casa não, Adilson, tem que deixar aí. Não, top demais aqui, Resenha do Reino, a canequinha ficou aqui, ó, gente. Não sei se você tá conseguindo enxergar aí, mas... Muito legal, a gente tá aí, a gente vai melhorando, né, cada vez mais. Exato. Vamos avançando aí. Hoje tem tema pesado pra gente? Eita, vai pegar fogo. Não vamos botar um tema profético, um tema mais assim, dentro da habilidade. É bom que o pessoal também querendo depois fazer alguma pergunta no chat, é só colocar um comentário lá, fazer uma pergunta, e no próximo eles respondem as perguntas. Tem problema não. Isso fica na conta do André, na conta do Adilson. E os temas são sempre relevantes. A gente pensa que são temas atuais, importantes, para esse tempo que nós estamos vivendo como igreja, para esse tempo que nós estamos caminhando como igreja, sendo o sal da terra, como disse Jesus aos seus discípulos, porque se o sal for insípido, ele não serve para nada, a não ser pisado. Então nós queremos ser sal para mudar essa sociedade, transformar essa sociedade, porque nós acreditamos que a igreja pode mudar a sociedade, né? Nós pensamos que ela é o instrumento mais poderoso para isso acontecer. O tema de hoje é um tema, não sei se polêmico, mas é um tema interessante, é um tema que tem sido discutido ao longo de um tempo para cá, sobre a atualização da Bíblia. Você já deve estar aí ligado no que vai rolar aqui, né? Eu quero mostrar um vídeo para vocês, e esse vídeo vai nos dar uma direção do que nós vamos falar nesse podcast. Então, depois do vídeo, eu quero lançar para vocês as perguntas e a gente então vai caminhando nessa vibe desse tema tão relevante para esse tempo que nós estamos. Vamos lá? Vou botar aqui pra gente, ok? Então as pessoas dizem, você quer atualizar a Bíblia para aceitar gay. Antigamente eu diria assim, não é. Não, é sim, é. Eu quero atualizar a Bíblia para não ter mais escravidão, para não ter mais marido batendo em mulher, para não ter mais homofobia, gente sendo assassinada por sua orientação sexual. É para isso que eu quero atualizar a Bíblia, porque vocês estão usando a Bíblia para cometer todas essas violências. Sim. E se a gente não estudar, e esse é o problema do fundamentalismo, o fundamentalismo interpreta os textos sagrados literalmente. Tá aqui no versículo. Tá, mas vamos interpretar. Isso aqui é um texto que tem 4.000 anos, tem 3.000 anos, tem 2.000 anos. Vamos ver o que significava lá. Por exemplo, imaginar que o fenômeno da homoafetividade hoje é a mesma coisa que o Paulo condena, viu? Bem, coloquei esse trecho aqui. Antes de mais nada, é bom deixar claro, essa fala é a fala do pastor Ed René, da IBAB, São Paulo, muito inteligente, e nós não temos nada contra a pessoa da Ed René, não vamos discutir aqui, nem conversar sobre o pastor Ed René, mas um assunto
que foi levantado e dito por ele numa conversa, num podcast, e isso já vem na boca de alguns pastores de um tempo para cá, que é a atualização da Bíblia. E ele diz que ele tem sim o desejo de atualizar a Bíblia. Eu assisti na íntegra esse podcast, 2 horas e um pouquinho, então eu sei exatamente tudo o que foi dito no podcast. Ele diz que tem desejo sim de atualizar a Bíblia para que não aconteça no presente o que no passado foi um pesadelo para muita gente. Morte de pessoas, violência contra a mulher. Eu penso que a impressão que me dá quando eu vejo isso aqui é que a Bíblia é a culpada por esses acontecimentos no passado. Ou que a Bíblia ratificava isso, ou que a Bíblia sempre aprovou tais ações, como a não aceitação com agressão a alguém que é homossexual, a não aceitação e a agressão à mulher. E uma outra coisa que eu vejo, aí eu quero jogar para vocês, é que quando eu ouço alguém dizer que a Bíblia precisa ser atualizada para que não aconteça no presente algumas coisas que no passado aconteceram, eu me pergunto, então será que Deus se equivocou, André? Será que Deus foi pego de surpresa e de repente chegou para Jesus e para o Espírito Santo numa reunião com os anjos? Nós cometemos um erro. O que houve, Senhor? A gente esqueceu que o século XXI ia chegar. E aí, esquecendo que o século XXI ia chegar, a gente foi surpreendido por acontecimentos que estão em evidência hoje, e a gente esqueceu de colocar isso na Bíblia. E os homens que foram inspirados, porque Timóteo vai falar que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Eu ouço algumas pessoas dizerem, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Eu tenho o costume de perguntar para quem diz isso o seguinte, bem, se a Bíblia contém a palavra de Deus, me diz quais são os textos que contém e os textos que não contém. Ninguém tem essa resposta, né? Já que ela contém, então me diz você qual é o texto que contém e o texto que não contém. Então eu creio, e vocês também, que a Bíblia é a palavra de Deus e nós temos inúmeros textos que vão ratificar isso, que vão dar para nós a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, será que Deus foi surpreendido? Será que Deus se equivocou? Será que a Bíblia de fato precisa ser atualizada? Porque ela aprovava ou aprova, como disse aqui, que os fundamentalistas enxergam a Bíblia no sentido literal. Será que isso é uma verdade? Então quero abrir para vocês, para nós caminharmos nesse tema hoje sobre a atualização da Bíblia. Ela é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. O que precisa ser mudado ou atualizado, se é que há uma necessidade disso? Ou será que as pessoas estão ao seu bel prazer ou querendo fazer com que a Bíblia se adeque às suas posições, às suas ideologias, e elas não querem uma transformação? E para jogar mais uma pimenta aí, a gente tem escutado o seguinte, não, Deus é amor e a Bíblia te aceita como você é. Eu penso totalmente diferente. Eu acho que o amor não é aceitação de tudo. E Deus não me aceita como eu sou. A graça me aceita como eu estou. Porque se não houver mudança, porque se você já é, você é definitivo. Então não precisa de mudança. Quem é Deus? Nós estamos. Então estamos num processo de santidade. Então, eu acredito que Deus não me aceita como eu sou, a graça me aceita como eu estou. Então, se eu tenho um encontro com Cristo, não sofro uma transformação de vida, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se eu vou para Cristo, vivendo as mesmas práticas do passado, que Cristo que eu encontrei? Então, eu quero a Bíblia para ela se adequar ao que eu penso, o que eu acho, ou eu tenho que mudar para me adequar ao que a Bíblia acha? Jesus nunca mudou o seu discurso em detrimento de ninguém, né? Pelo contrário, teve gente que correu do discurso de Jesus quando ele foi pesado. Então, quero lançar para vocês esse recorte de uma entrevista, esse vídeo, e para a gente conversar um pouco sobre isso. Pastor André. É um tema polêmico, eu acho um pouco polêmico. De falar assim num podcast, muitas pessoas vão ouvir, vão dar a sua opinião, mas a gente tem que falar da Bíblia. Exato. É a Bíblia que vai falar sobre ela, né? Então, eu vejo que esse cidadão aí,
Ele tinha que fazer, escrever a Bíblia de novo, a Bíblia dele, botar o nome dele lá, e a Bíblia, né? Bíblia do fulano de tal, vamos lá, vamos ver quantas vão vender, né? Porque a Bíblia que eu tenho na minha casa, eu tenho mais ou menos umas 15 Bíblias, gosto de comprar Bíblia, leio Bíblia, gosto muito, talvez seja o que eu mais faço nos últimos anos, buscar aprender com a Bíblia, com o Espírito Santo me ensinando. Então, assim, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. A Bíblia, ela não precisa que ninguém faça a sua defesa, porque ela é a verdade inerente. E tem um texto que eu gosto muito, que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim: antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Então, assim, a Bíblia, ela foi escrita por homens, impelidos pelo Espírito Santo, né? Homens que foram usados por Deus para escrever o seu próprio testemunho que eles passaram, as dificuldades que ele teve. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia não passa pano para ninguém. Você vai ver Davi, um homem muito usado por Deus, um homem com um coração. A Bíblia diz que Davi tinha um coração, né? Igual o dele, igual o de Deus. Assim. Homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. E ali estão as falhas de Davi. Então, isso que eu amo na Bíblia, porque ali todo mundo pecou, todo mundo errou, só quem não pecou foi Jesus. Mas todo mundo aqui falhou. E todo mundo aqui foi usado por Deus para escrever a Bíblia. E quando você fala que, será que nós vamos ter que incluir a Bíblia na nossa vida, ou a nossa vida que tem que se moldar à Bíblia? Eu percebo que a minha experiência pessoal, eu gosto muito disso, a experiência pessoal. Eu me converti e eu tive que, assim, entrar para dentro da Bíblia. Eu tive que me expor à Bíblia para que, em nome de Jesus, assim, eu conseguisse mudar minha vida através da Bíblia. A Bíblia, ela é um parâmetro perfeito, ela é a verdade inerente, ela é perfeita, ela não tem erros aqui. E a gente precisa pregar sobre isso nas nossas igrejas e aonde, qualquer ambiente que nós estivermos, que a Bíblia ela é perfeita, ela é totalmente inteira, do começo ao fim, porque ela é cristocêntrica. Né? Sendo cristocêntrica, é Cristo. Temos que falar de Cristo, é Cristo quem muda a vida das pessoas, quando as pessoas querem. Aí você vai ter que agora começar a montar, abrir igrejas para receber pessoas que não querem se converter. E assim, irmão, todo pecado é pecado. E a Bíblia ela foi escrita por homens impelidos pelo Espírito Santo para libertar o homem do pecado. Então tem que entender isso. É pecado? É pecado. Não dá para você adequar o pecado à Bíblia. A Bíblia ela veio para libertar o homem do pecado. Essa é a minha primeira linha de raciocínio. Eu quero começar assim. Amém. A partir disso a gente vai falar outras coisas aqui. Amém. Pastor Adilson. Rapaz, eu estou indignado. Já vou... Não dá nem o que falar aí, né? Tem que logo pegar o camarada. Isso aí deixa a gente indignado. Soa mal os nossos ouvidos. Você colocou bem aí, culpando a própria palavra, né? Aí também coloquei uns textos aqui que são interessantes para a gente iniciar aí, né? Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, né? Então, desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério, né? Paulo também a Timóteo, parece que Timóteo foi esse camarada aí que foi orientado nessa questão, né? Então a gente já vê que a pessoa não está suportando. André colocou bem, né? O problema é a pessoa estar convencida e não convertida. Há um trabalho de transformar essa pessoa em água para vinho, para que ela possa aceitar um discipulado. É muito complicado a gente discipular gente que não se converteu. Ele vai ter essa resistência. Então, antes de qualquer coisa, seria converter, né? E eu gosto muito desse texto, né? Você ouviu o que foi dito ao antigo, olho por olho, dente por dente, né?
Aí Jesus entra, e Jesus é o centro de todas as coisas, a plenitude, o cumprimento. O problema resolvido foi o que ele resolveu, que o problema maior é o pecado. E ele veio para tirar o pecado, né, da nossa vida. Não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir a face direita, oferece também a outra face. Se alguém quiser processá-lo ou tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Dê o que te pede e não volte as costas para aquele que te peça emprestado. Então isso aqui é interessante, né? O que é pior? A gente pode perguntar. Alguém tentando enganar você ou você suspeitando de alguém? O que é pior na vida? É a gente ser enganado ou as pessoas acharem que estão enganando você? O que se torna uma pessoa, ou você se tornar uma pessoa desconfiada por conta disso? O que é pior? Em detrimento ao que eu vou sofrer de um perverso, a minha mudança de atitude em relação àquilo, eu me fechar e não ser inteiro naquilo que eu vou entregar? Será que o dano maior é alguém te acusar de um prejuízo ou ter um prejuízo financeiro? Ou eu me corromper da minha natureza de bondade por conta disso? Então, será que o dano maior que alguém pode me causar é um prejuízo financeiro? Ou eu me tornar uma pessoa desconfiada, cética e incrédula? O problema é o que tem afetado por dentro da vida da gente. Toda pressão externa, ela vai de fato te produzir um crescimento, mas se a dúvida foi nosso coração, aí é complicado. Eu acho que estou fora desse negócio aí. A palavra, ela é a verdade, nem um tio, né? Passarão o céu e a terra, mas a palavra vai permanecer. O Senhor vela pela palavra para cumprir. Verdade, Jeremias. Então, Jeremias. Então, Deus vai fazer a palavra cumprir. E isso aí é o que está acontecendo, de fato, o cumprimento que Jesus falou. É a gente não resistir mais. E você vê o que o Novo Testamento fala de amor, você colocou bem também, um amor que corrige, um amor que repreende, um amor que é esse amor que te quer ver o bem, não, né, na psicanálise, né, a pessoa que é liberada o id lá de cada um para fazer o que quiser, do jeito que quiser, é sem freio, sem limite. Então, hoje a Bíblia, ela é um condutor até lá de trás, que colocou limite, que colocou cuidados no deserto com a alimentação, que orientou. Se a gente pegar cada texto e for trazendo, quanto que a palavra mudou, primeira faculdade no mundo, quanto que a palavra também tentou ser acorrentada, né? Tentaram esconder, e até que foi traduzida pro alemão. A gente vê toda a história, né? O que o grego, né, o Novo Testamento em grego representa para a gente, o hebraico. Então a gente percebe, né, como homens foram levantados com inspirações do Espírito Santo. Então acho que dá vontade de bater, a gente fica indignado. A mesma coisa que você obedecer a Deus 90%. Isso não é obedecer, ou você obedece 100%. Você pode fazer 99%, mas se faltar esse 1%, você não obedeceu 100%, você desobedeceu. É um Saul que vai lá e faz as coisas pela metade. E diz que ele analisou que pela metade seria bom. Não, eu poupei só o gado aqui, poupei o Agag, o rei dos Amalequitas. Então Deus não tinha falado isso. Então assim, aquilo que ele mudou desqualificou o que Deus tinha na vida dele. Então cada mudança que a gente quer colocar o nosso ponto, a gente vai sendo desqualificado daquilo que Deus quer para a vida da gente. Esse texto que você leu, qual deles? Assim? De Paulo a Timóteo, né? A impressão que eu tenho é que Paulo acordou hoje pela manhã, pegou a sua caneta e parece que ele escreveu esse texto hoje. Martinho Lutero dizia, né? Parece que Paulo escreveu esse texto hoje, porque ele é tão atual. E o Martinho Lutero costumava dizer o seguinte: a Bíblia não é nem antiga nem moderna. Ela é eterna. Ela é a palavra de Deus. E John Bevere vai falar no livro dele, A Kryptonita, ele vai falar que quando você não enxerga mais o pecado como pecado, é porque você já está deformado pelo pecado. A Kryptonita já fez efeito ali. Já fez efeito, né? O cara já está... Exatamente. Então ele já não enxerga mais o pecado como pecado. E esse texto aí de Paulo a Timóteo, coceira nos ouvidos, os seus próprios desejos, os homens serão amantes. O desejo, né? O desejo
desenfreado. A gente quer Exato. adaptar para... E aí a gente vai ver as pessoas falarem assim, não, porque a gente não pode mais ficar no Antigo Testamento. Jesus anulou. Não, Jesus não anulou nada. Jesus é o cumprimento. Porque o bispo JB diz que todos os personagens bíblicos são arquétipos de modelos comportamentais. E muito preciso quando ele fala isso. Então, assim, o Antigo Testamento está apontando a Bíblia, a chave hermenêutica da Bíblia é Cristo. Ah, não, a gente está no tempo da graça, a gente não pode esquecer que Ananias e Safira morreu na graça, né? Que Paulo pega o enteado lá, que estava tendo caso com a madrasta na igreja de Coríntios, e manda tirar da igreja, na graça. Então, essa graça que aceita tudo não é uma graça divina, porque a Bíblia fala que Deus ama, Deus corrige o filho que ama. Você como pastor, se você não corrigir, se você não exortar, se você tem a palavra de Deus que serve para exortação, porque toda palavra ela serve para exortar, né, para corrigir, então a gente acaba trazendo esse modelo de evangelho para a igreja e a gente acaba se deformando e deformando as pessoas que estão nos ouvindo. Ouvindo também um outro podcast, inclusive da Nívia Soares, ela fala dessa mensagem que hoje precisa ser pregada para confrontar as pessoas. Será que a gente não está na hora de ser mais corajosos, como diz a carta de Paulo também, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de intrepidez, de ousadia e de coragem, e nós sermos mais corajosos para pregar o que a Bíblia diz, para que a gente não seja uma igreja onde as portas são abertas, vem quem quer, do jeito que quer e fica do jeito que quer, e a gente acaba perdendo essa autoridade porque a gente pega só uma parte da Bíblia e esquece de pregar ela num todo. Será que a gente não tem que ser mais corajosos para pregar o que confronta? Ou a gente está com medo de perder gente? Porque a igreja de sucesso hoje é a igreja que tem muita gente. E será que nessa aceitação de tudo, eu acabo pregando o que dá certo e não o que é certo? Porque eu vejo que há uma grande diferença entre pregar o que dá certo e pregar o que é certo. O que dá certo é esta igreja. E o que é certo? O discurso de Jesus, o povo começou a correr. E aí ele vira para os discípulos, né? Não sei qual é o texto, se eu não me engano, Mateus, né? E vocês, não vão? Onde iremos nós, disse Pedro, né? Que Pedro fala, para onde iremos nós? Então, as palavras de vida eterna, elas nos confrontam, elas machucam a nossa alma ao ponto de jogar fora tudo aquilo que nos incomoda e impossibilita a nossa relação com Deus. Então, essa questão de atualização da Bíblia, eu também, às vezes, Adilson, fico indignado quando eu leio isso, porque eu vejo que Deus, ele não é soberano, não é onisciente. Se Deus sabe de todas as coisas, Deus não cometeu nenhum erro, todos os homens foram inspirados, como você, pastor André, disse aí. E se os homens foram inspirados por Deus e a Bíblia é a palavra de Deus, não tem nada o que mudar, é a gente que tem que mudar. Não é a Bíblia que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar, meu irmão. Sou eu que tenho que entender. Não, eu recebi Cristo, a minha vida agora não é mais a mesma. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo vai falar o quê? Não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu ando pela palavra, porque Ele é o Senhor dessa palavra. E aí, o que a igreja precisa fazer? Eu tenho um texto que eu gosto, nem estava aqui, estava uma pregação que eu ministrei, João capítulo 3, versículo 8, o vento sopra para onde ele quer. Você o escuta, mas não pode saber de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos de Deus. Eu acho que está faltando um novo nascimento. Essa é a Bíblia foi escrita para isso, né? Para gerar em nós um novo nascimento em Cristo Jesus. A partir desse novo nascimento, você não vai mais ficar olhando, isso ou aquilo, você vai obedecer. A Bíblia foi feita para obedecer 100% dela, né? Tá certo que ninguém aqui está falando que é perfeito, todo mundo aqui tem falha, tá? Mas lá na igreja tinha um culto lá de jovens, que eles distribuíam balinhas, assim, se chegava, era bala, era um monte de conveniência, e aquilo me incomodou. Falei, gente, antigamente não tinha nada disso, né? Se chegava numa igreja, era um louvor, 2, 3, a ministração da palavra, um monte de gente se convertia. Então hoje as igrejas estão se adaptando a isso. Legal, quem gosta de fazer, tudo bem,
mas isso aí são temáticas humanas, são características e critérios e para facilitar cada vez mais isso. Ok, mas deixa eu te falar, antigamente nem tempo tinha, não tinha, as pessoas se reuniam nas casas, era uma coisa muito simples, e a Bíblia vai dizer lá, no capítulo 2, que as pessoas se convertiam aos montes, né? E você falou sobre Ananias e Safira. Pedro não se sujeitou à vontade deles, né? A oferta estava ali, estava tudo certinho, está aí, ó. Mas por que mentiu para o Espírito Santo? Alguém te pediu alguma coisa? O que você, né? Queria com a sua oferta, querido. Mas você não entra nesse lugar aqui de persuadir as pessoas a um evangelho que não funciona. O evangelho ele só funciona porque o evangelho fala de Cristo, fala de conversão, fala de mudança, fala de transformação. Se não estiver disposto a ser transformado, a ser mudado, meu amigo, procure uma igreja convencional. Vai trazer conveniências para você se sentir bem. A Bíblia, ela não é para a gente se sentir bem. A Bíblia é para mudar o nosso coração. Ela foi escrita para mudar, para gerar um novo nascimento nas pessoas. E tem um texto que eu gosto muito aqui, pastor, eu termino aqui essa fala e passo para o pastor Adilson, que eu amo esse texto aqui. Acho que o Adilson falou dele aqui, mas não sei se falou. 2 Coríntios 3,5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, Amém. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, o que está dizendo, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo, né? E se a pessoa não entender isso, ela vai criar métodos que até funcionam. Aí, tal, enche igreja, legal, uma igreja cheia que todo pastor quer, mas isso não é o mais importante. É importante a gente entender se está acontecendo conversão, se pessoas de fato estão mudando a sua maneira de viver. Porque a Bíblia diz que aquele que pecava, não peca mais. Aquele que roubava vai trabalhar e com o suor do seu rosto vai trazer seu sustento. Então, assim, eu como tive essa experiência de transformação de vida, eu sou o cara que, assim, pelo menos na Igreja Batista de Jardim Salvador, a gente prega muito sobre transformação de vida. A gente fala muito que o Evangelho não veio para se adequar, mas nós precisamos morrer para nascer de novo. Amém. E aí a transforma, posso seguir aqui? Amém? Sim, sim. E me permite? e a transformação, ela vem por receber a palavra, né? Quando você vê, a Bíblia diz no Evangelho de João que havia muitas coisas que se escrevesse, não daria para livros para que pudesse conter. Então João seleciona, né? Então você pega os 3 primeiros pontos ali de João, que é a transformação da água em vinho, já começa a falar que é a transformação. Então você pega o segundo ponto, que é quando o oficial do rei, o centurião lá, ele crê na palavra. Então primeiro você recebe a palavra, depois você crê nessa palavra, e depois é a graça ali naquele tanque de Betesda, que é Jesus que veio, Jesus que se aproxima e Jesus que inicia, né? Mas assim, pegando o gancho aí do que você colocou, William, hoje há muito uma fé seletiva, né? Então, o que é essa fé seletiva? É quando nós cremos em parte onde deveríamos crer no todo. O Evangelho não nos coloca que nós não teremos lutas. Então, o André também falou bem, você começa a colocar as partes do Evangelho que te convém. Então, é muito mais fácil o André Fernandes falou muito sobre isso. Então, só entender que você vai ter momentos de vale. Você vai ter momentos que você vai estar em deserto. Então, e aí você tem um texto que eu gosto muito, ontem a gente até ministrou um pouco desse texto, que ele vai dizer sobre isso, que ele fala assim: irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, os quais foram muito além, acima da nossa capacidade de suportar. Então, a tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos.
A sentença de morte estava tão grande que eles já estavam crendo no Deus que os ressuscitaria. Então nós depositamos a nossa confiança em Deus. Então isso é poderoso, né? E a grande mensagem, né, que é a do João Batista, e a mensagem, né, de Jesus é o arrependimento. E aí Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis ou não vos amoldeis dentro de um sistema de mundo. Então, o que é? O sistema do mundo agora está dizendo isso, aí eu vou atualizar a Bíblia para modelar a Bíblia a um sistema do mundo, mas pela renovação das vozes. Então, o que tem que ser renovado não é a Bíblia, é a nossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, a grande mensagem é: arrependei-vos. E aí a transformação, as mudanças, automaticamente, à medida que a palavra vai te confrontando, ela vai tratando o teu coração, ela vai te posicionando de tal maneira que você vai sendo transformado. Uma mente que é renovada, ainda que o nosso homem interior se corrompa, né? Cada dia, a gente era muito mais bonito há uns tempos atrás, contudo, o interior está renovado a cada manhã, a cada dia. Deus está renovando, Deus está fazendo. Então, e a Bíblia, ela trata de uma maneira que é ter um bom ânimo. Tem de bom ânimo. Às vezes não são as nossas expectativas. Ele não te fala para ter expectativa, mas ela fala para ter ânimo, para estar animado. Então a gente está animado para ser uma voz nessa geração, para ir contra algumas coisas e para se posicionar mesmo e bater de frente. Então falta realmente, é por isso que João diz: eu sou uma voz. Então a gente precisa entender que a gente é uma voz, que o que vai ser e que vai para frente é glorificar o nome do Senhor. E Jesus confronta Marta e Maria, porque ela vem com uma mensagem adaptada para dizer que se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Então, às vezes, o que estava paralisando ela era no passado, e ela está querendo colocar que eu sei que vai ressuscitar. Então, a palavra vem com a verdade e fala: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, né, você vai ver a glória de Deus. Então, Jesus vai trazendo, ele não está atrasado. A Bíblia não tinha o que mexer. E ele é a própria palavra. João diz: nós tocamos a palavra viva. Amém. Então, assim, ele é a palavra. Você está falando de algo que é tão poderoso, que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Como é que eu vou mexer em Jesus? Isso é o Satanás. Isso, para mim, dá vontade de bater na mesa aqui. E a Bíblia mesmo diz que ele veio na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. É porque como você tem aquela época que é escravo, tá? Alguma coisa ali da lei. Mas depois, quando vem a herança do filho, então cumpriu-se tudo que a Escritura falava. Se você pegar Êxodo capítulo 3, a Bíblia vai dizer assim: e Moisés levou o seu rebanho para o outro lado, aonde está Horebe. Ontem Deus falou algo sobre isso comigo. Aí ele falou: você pega Jesus pegando os seus discípulos e o leva para o outro lado. Então você pega um texto, você casa com o outro texto. Você pega o Velho Testamento, você encaixa ali aonde nós estamos levando o rebanho, a um lugar que Deus fala. Onde Jesus leva o rebanho, ao lugar que tem milagre do outro lado. Então, assim, então você vai aparelhando, você pega José e você vê um texto em José, e você pega o novo e aquele texto casa. Então a Bíblia, ela se completa. A Bíblia, ela não há ponta solta. O que está lá atrás você encontra lá. O que é citado ali, a profundidade das riquezas, o que é visto no Novo Testamento tem conexão com o Antigo, e as coisas estão completas. Um é vendido por 20 moedas de prata, a inflação vem, Jesus é vendido por 30, entendeu? Um entra, então você vê quanto que de José tem, quanto que de... Então você olha, aquilo está ali, está na nossa frente. Leva o teu rebanho para onde Deus vai trazer as leis, onde Deus vai falar. Então você observa e vê Jesus com os discípulos. Então isso para mim é impactante, né? Impressionante. Eu posso colocar um adendo aqui no que o Adilson falou? Romanos 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre comportamento e transformação, né? E a proposta do Evangelho é sacrifício vivo, né? É uma transformação, nunca foi uma adequação, é uma transformação. E eu, quando vejo Daniel não se adequou não se adequou, né, a Babilônia. A Babilônia que se prostrou diante dele. Não foi ele que se prostrou diante da Babilônia, porque ele recusou o que a Babilônia tinha para ele. Ele recusou a mesa, ele recusou aquela comida sacrificada, e a Bíblia vai dizer que ele preferiu comer verduras, né, legumes e tal.
no final de tudo ele estava mais saudável, não só por fora, mas também por dentro. Então, assim, tem que tirar essa visão de que a Bíblia tem que se adequar ao mundo. É o mundo que vai ter que aceitar, porque a proposta de transformação do Evangelho. Eu só acredito no Evangelho que transforma. Eu não acredito no Evangelho de inclusão nem de adequação. Eu só creio que o Evangelho está sendo pregado quando ele transforma a vida das pessoas. E quando pessoas são transformadas, não é mais uma árvore com aparência. Né? Que uma árvore apenas com aparência, Jesus disse, né, que ele se indignou com a figueira que só tinha aparência. Ele deu uma palavra lá e falou: olha, não tinha fruto. Não tem fruto. Então, assim, o que dá fruto é a transformação, é a mudança, é o novo nascimento, é a conversão, né? É a conversão que dá fruto. Então, você pega aí pessoas que eram pecadores, de uma forma assim, roubavam, traficavam, traíam uma mulher, eram homossexuais, enfim, tudo para mim é pecado, tudo. Então a gente não está aqui para apontar o pecado de ninguém. Mas eu vi muitas pessoas sendo transformadas, muitas pessoas sendo transformadas. Por quê? Porque entregou o seu coração. Entregou o coração, já era, o Espírito Santo vai fazer uma obra. E o Evangelho é isso, fugiu disso, é a interpretação humana, a gerência humana. Nós podemos dizer que até é uma direção realmente humana. A igreja está crescendo, é isso? Ok, não estou dizendo isso aqui. Mas para Deus o que importa realmente é o quanto de pessoas estão se convertendo ao Evangelho, mudando a sua vida. Por isso esse texto eu achei maravilhoso. Eu ia falar em Romanos 12, né? Transformai pela renovação da vossa mente. Isso para mim é maravilhoso. Porque tudo começa aqui, né? Eu vejo nesse vídeo que nós colocamos aí para iniciar. Quer botar pimenta? Hoje você que vai botar. Eu vejo uma inversão. E eu acho que essas pessoas às vezes são muito rasas. Porque elas falam o seguinte, Adilson, André, não, porque no Antigo Testamento, e eles nos chamam de fundamentalista, uma vez que nós fazemos a aplicação do texto no sentido literal, primeiro que isso é uma mentira, né? Porque se nós fizéssemos a aplicação do texto no sentido literal, a gente faria como Josué quando entrou em Ai e matou todo mundo. A gente pegaria as coisas que não nos pertencem, como fez Acã, que pegou a capa Babilônia. Como Saul, que Deus manda entrar no lugar e matar todo mundo, ele vai poupar alguns, o ouro, a prata, né? Ele vai segurar e Samuel vai corrigir Saul depois, reclamando com Saul a pedido de Deus. Se eu não me engano, está no livro de 1 Reis, né? Então, assim, a gente sabe que existem algumas coisas que aconteceram no Antigo Testamento e que nós não trazemos isso no sentido literal, mas a essência do texto, o princípio do texto é que a gente utiliza. Do tipo, o que Acã fez, a gente não vai fazer no sentido literal, mas qual é o princípio do texto? É a obediência à palavra de Deus, irmão. Havia um líder chamado Josué, que era o representante de Deus no meio do povo, e ele dá uma palavra. Então, eu penso que é exatamente o que Paulo escreve, e parece que Paulo tinha um computador, uma internet, e conseguiu olhar para o passado e para o futuro. E ele vai escrever esse texto, para mim é um dos textos mais significativos para refutar esses discursos, né, de atualização da palavra, de aceitação de tudo, das pessoas que estão pensando só em si, nos seus próprios desejos, de a gente hoje tá vendo que tem tudo quanto é tipo de igreja, e a gente sabe que é um assunto polêmico e gera um dislike pra gente, mas esse vídeo, por exemplo, é o cara, né, o pastor querendo aprovar a prática homossexual como se isso fosse algo idealizado por Deus, aprovado por Deus, e é a Bíblia que está errada na sua escrita, e os homens é que estão errados em fazer tal condenação a essa prática. É sempre bom deixar claro que todos, claro, já deixam,
que nós não temos nada contra pessoas em si. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Efésios capítulo 6 é contra principados e potestades. Mas nós estamos pela Bíblia. O próprio livro de a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, se eu não me engano, a partir do versículo 20, vai falar que os homens deixaram o uso natural, né? E se inflamaram, mudando a natureza, homem com homem, se deitando aí. Exatamente. Então a Bíblia que fala, não somos nós. O pastor Silas Malafaia é muito preciso quando ele faz essas pontuações, porque ele diz, não sou eu. É a Bíblia. E isso é muito legal, porque não somos nós que estamos dizendo, é a palavra de Deus. Então, se eu vivo por fé, e Hebreus vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus, e a nossa vida é pautada numa fé que crê naquilo que escrito está, e que isso é a inspiração de Deus a homens cheios do Espírito que escreveram o que foi escrito. A Bíblia foi escrita em 16 séculos, por mais de 40 autores diferentes, pessoas que nunca se viram, que nunca se cruzaram, que moraram em lugares diferentes, e você vê a Bíblia se completando, textos que se encaixam em textos. E eu venho 4.000 anos depois, 3.000 anos depois, e digo que esses homens estavam errados, eu que estou certo? Eu acho que é muita pretensão da minha parte, né? Eu acho que sei lá... Eu gosto dessa palavra pretensão. Acho que... Então eu estou desconstruindo tudo o que foi construído e a Bíblia vem transformando vidas ao longo de todos esses anos, e eu venho hoje dizer que isso está errado, porque eu não tenho coragem de subir no púlpito da igreja e dizer que Deus não é a favor da prática homossexual, porque não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra, que Deus não é a favor dos mentirosos, não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra, que Deus não é a favor da corrupção, não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. Apocalipse capítulo 21 vai falar sobre aqueles que não herdarão o reino de Deus, e aí, para agradar e para massagear o ego das pessoas, eu tenho que mudar esse discurso e ser um discurso atrativo, porque eu não quero ferir as pessoas. Mas eu acho que se a Bíblia ela não te confrontar, ela perde um pouco o sentido de ser o que ela foi projetada para ser. A gente é confrontado todos os dias, né? Você é de santos como eu sou santo, né? Ele diz lá, 1 Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. E aí? Sou Joe? Então, vamos lá, né? Acho que indo lá, você foi falando que eu fui marcando. 2 Timóteo 1,4, né? Recorda-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver para que possa encher o seu coração. Da mesma forma, trago à lembrança uma fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lloyd, depois na Eunice. Então, eu estou convencido que também habita em ti. Então você vê que há toda uma geração, há toda uma história, uma fé que habitou ali, quando chega a Timóteo, habitou na avó. Então há uma fé que é geracional, e há uma fé que não é fingida. Então acho que isso é muito forte, você olhar para as mulheres, as do coque, né? E não cair o teu padrão. Esses dias eu mesmo fiquei muito assustado comigo mesmo, porque eu sempre eu me vejo como um pentecostal, eu sou do fogo. E às vezes você vai cair no teu padrão para anel, para tradicional, daqui a pouco porque você está abrindo e fazendo concessões, né, numa fé que te convém, não uma fé de aliança. Então, eu gosto muito desse texto, e aí a Bíblia vai dizer, né, toda a escritura é inspirada por Deus, ela é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus seja capacitado no pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então, olhar a Bíblia como aquela que corrige, como aquela que vai redarguir, né? Ela vai te corrigir te ensinando. Ela não só te corrige, mas ela te mostra o que você tem que fazer. Porque o pior é quando alguém te dá um diagnóstico, mas não tem a cura para aquilo. A Bíblia é tão poderosa que ela vai te dar o diagnóstico de que você está sentindo, vai identificar sinais e sintomas, mas ela vai te dar o que você precisa para melhorar, né? Então a gente compreender isso. Então há muito uma fé, né? Uma fé que precisa falar à próxima geração, que precisa ter essa comunicação, essa ligação. Paulo falou muito claro isso a Timóteo, né? Uma fé
Uma fé de que a gente olhar para trás e ver essas mulheres do coque tão simples, mas que creem, tão básica, mas tão poderosas, que fizeram com que muita coisa acontecesse e que estão conectadas hoje com Deus e que de lá para cá conseguiram passar para uma geração. Então a gente entender que nós somos responsáveis de tocar a geração que vai vir. Eu gosto de João Batista quando ele diz: eu não sou o Cristo, eu sei o que eu não sou e não vou usar disso para me aproveitar, para me vangloriar e levantar meu ministério em cima de algo que eu não sou, ou de divulgar alguma coisa para me projetar ou ter curtida, ou em cima de algo que eu não sou. Isso aí eu estou fora disso, mas eu vim apontar quem é. Amém. E que ele cresça e que eu diminua. Então o problema é que se alguma coisa, que qualquer, como diz JB, um pequeno fermento, e diz a Bíblia, vai estragar toda a massa. São pequenas coisinhas que nós nos prendemos que tem feito com que... Então é uma fé de conveniência, que tem estragado a massa. Deus nos chama para uma fé de aliança, não o que me convém. Não uma fé que vai ser adaptada, mas uma fé geracional. Um evangelho, né, que toca. Uma fé que confia na tempestade. Uma fé que está contigo, que sabe que Jesus está com você, que a palavra habita em nós, está no nosso coração. Se você crê que a palavra habita em você, com todo o coração você crê e você falar, você será salvo. A fé que confia em Deus. É essa fé. É esse tipo de fé que eu quero carregar. É uma fé no invisível. É uma fé que crê com a esperança. À medida que eu estou dando alguma coisa para que ele veja, eu estou trazendo algo, algum ídolo, algum objeto, eu estou desconectando do invisível. Todas as coisas foram feitas por aquilo que não se vê. E Deus me chamou para eu me mover no invisível. Então, uma fé que confia, uma fé que é gerada, que é geracional, uma fé que habita, uma fé que é passada. É essa fé que eu quero colaborar com a cidade de Petrópolis, com quem estiver me ouvindo, com a geração, com essa geração que está chegando aí. E a Bíblia fala, né, que você foi muito pontual no início da nossa fala, e você citou João, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E se fez carne. Se fez carne, habitou entre nós, todas as coisas foram feitas por Ele, né? E sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, se eu mexo nisso, eu estou mexendo no próprio Cristo. Você pega ali o Salmo 139, você vai dizer que ali Deus escreveu o DNA. Você vê o DNA. Exato. Se Davi vai ser preciso quando diz isso. Eu gosto do DNA, que se eu apertar... Informe tu me viste, quando eu ainda... Antes de ser formado, eu ainda era um... ele vai falar, antes de ser colocado no ventre. Você vê a saliva de Jesus, o DNA curando. Exato. Você vê, né? Se eu botar meu dedo aqui, esse iPad ele é desbloqueado. Exato. Como Jesus desbloqueia com o DNA de quem ele é. Nós trazemos a marca, né? A marca da promessa. Jesus marcou a vida da gente. Nós tocamos o Filho de Deus e a sua palavra hoje nos toca, nos transforma. É uma palavra encarnada. Eu já tive momentos que eu li a Bíblia que ela me tomou de tal maneira que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites, um pouco menor do que os anjos fizeste, mas de glória e honra os coroaste, deste autoridade. Então quem somos nós para que Deus, mas Deus nos visita. E quando você começa a ler, parece que a palavra lê você. A palavra lê você e ela te ajusta segundo o que ela quer. Isso é uma transformação, quando ela consegue ler você. E essa palavra, o Martim Lutero já conhecia a palavra, mas foi lendo Romanos, né? O justo viverá pela fé. Ou seja, mas eu acredito muito, porque a história vai mostrar que essas perseguições físicas e intelectuais, mentais, elas sempre existiram. Existiam correntes religiosas no primeiro século da igreja, onde as pessoas eram confrontadas por isso também. E Paulo vai escrever, Pedro, Tiago, eles estão naquele tempo, vivendo aquela realidade, mas eles apontam para aquilo que sempre vai existir, porque é a palavra de Deus. Eu creio muito que Deus está levantando uma geração e uma igreja que vai abrir a sua boca sem ter medo
de ser confrontado por esses conceitos e achismos da pós-modernidade, onde nós temos que ser inclusivos. Eu acho que está na hora de a igreja falar o que precisa ser dito. Porque a Bíblia, eu não sei se é a palavra certa, porque a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós, né? Uhum. Então, assim, ela tem um lado. A gente até conversou isso no nosso café na sexta-feira. A Bíblia não é democrática, irmão. Não tem democracia na Bíblia, não. Tem um lado. Sim. Tem um lado. É o lado de Deus, é o lado da verdade, é o lado dos princípios estabelecidos por Ele. Então, Deus estabeleceu um padrão. E ou eu me adequo a esse padrão, ou eu tô fora. E querer mudar esse padrão para satisfazer os meus desejos, o que eu penso. Então, assim, eu acho que está na hora, e eu vejo que Deus tem levantado uma igreja que vai dar a cara para bater mesmo, irmão. Que vai mostrar quem ela é, sem se preocupar com as perseguições que podem vir contra nós. Então, assim, a igreja ela precisa ser, e a gente já falou sobre isso, essa voz de pregar esse evangelho que transforma, André, como nós fomos transformados. E eu quero essa fé. Se posicionar. Eu quero essa fé onde eu creio. Eu conheci um pastor que ele dizia assim: se tivesse escrito que foi Jonas que engoliu o peixe, eu ia acreditar, irmão. Porque está na palavra de Deus. Então, assim, é fé, eu creio. E essa fé é que me move, é a fé citada na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. É essa fé que nos mantém de pé, que faz a gente crer que tudo que escrito está é inspirado pelo Espírito de Deus. Isso não muda. E é nós que precisamos mudar para transformar a nossa mente a partir de um encontro com a palavra de Deus. Será que essas pessoas de fato tiveram um encontro com a palavra? A gente tem que entender qual é a visão bíblica, né? Para nós, para o ser humano. É transformação, é mudança, né? Aí quando eu vou lá em Levítico, eu gosto desse texto. Esse texto fala muito comigo. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitais, nem farei segundo as obras de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andares nos seus estatutos. Então, assim, hoje a igreja está em busca de sucesso. As pessoas aí estão muito em busca do sucesso. E levado pelo sucesso, ver a mente do sucesso. Então, vamos fazer o que dá certo, não o que é certo. Você falou isso aí. Então, teve um menino lá na igreja. Eu, como fui dependente químico por muito tempo, tive uma experiência de transformação, e ele andou indo nos cultos com a esposa, ele tinha um problema na área de dependência química. Aí ele foi 1, 2, 3 cultos, aí um dia ele e a esposa me procuraram no gabinete e falaram assim: pastor, olha, ele é assim, ele quer ser liberto. Eu falei: poxa, que bacana, que legal. Como é que faz? Eu falei: cara, você vai ter que se converter, você vai ter que ouvir a palavra e se converter a ela. Ah, mas não estou conseguindo. Eu falei: você está lendo Bíblia? Não. Você está orando? Ah, também não. Então eu vou te dizer que vai fracassar o seu. Você não vai conseguir. Porque eu não conheço uma outra receita, Adilson. A receita que mudou a minha maneira de viver, que me libertou, foi a Bíblia. Foi me convertendo, foi orando, foi buscando, e com muita luta, muita batalha, eu um dia fui liberto. Então, assim, não tem receita. Não tem uma receita que se adequa ao mundo. É o que Deus está falando aqui, ó. Olha, não farei segundo as obras da terra do Egito. Não andai nesse caminho. E aí tem um lado, é o que você falou, tem um lado. A gente precisa escolher qual lado que a gente quer estar, né? Por isso não precisa adequar a Bíblia. Isso é coisa diabólica. Deixa eu jogar uma pimenta para você aí. Mas essa galera lê a Bíblia, e aí? E lê muito. Mas aí é a adequação, né? Eu quero ser famoso, eu quero que a minha igreja tenha... Todo mundo quer a sua igreja cheia, todo mundo quer, né? Mas assim, qual o preço a se pagar por isso? Você vai perder os seus valores, os princípios da Bíblia não são negociáveis. Deus nunca negociou princípios, né? Então, assim, a gente vê homens errando quando negociaram princípios, né?
quando Davi cai, não era para ele estar naquele lugar, ele era para estar numa batalha, ainda era o tempo dos reis saírem para a batalha. Ia chegar o tempo em que os próprios soldados de Davi lá falaram: Senhor, não convém o Senhor estar mais com a gente, para que não se apague a lâmpada de Israel. Né? Mas aí, por estar fazendo a sua vontade, buscando o seu deleite, antecipando o tempo, fazendo coisas do seu coração, não do coração de Deus, isso levou a Davi a estar no lugar errado, na hora errada, olhar na direção errada, foi seduzido, e aí caiu, e aí mesmo, você vai ver tudo que acontece na vida de Davi. Né? Tudo que acontece é briga entre os filhos, é morte de filho, é estupro da filha, e o filho se levanta contra ele, Absalão, ele vai ter que... Absalão se levanta, ele vai ter que ir embora, né? E depois tiveram que matar Absalão, e aí ele se entristeceu, e aí o soldado lá vai falar: rapaz, não tinha outro jeito não, você caiu aqui, ó, né? E para que você conseguisse se levantar, você teve que passar por tudo isso. Enfim, Deus não negociou nada com Davi, não. Né? Davi cometeu seu erro, Davi, você vai colher o fruto desse erro. E é assim comigo, é assim com todos nós. Né? Então, eu penso que essa adequação da Bíblia, para que as pessoas se convertam, isso aí colocando um padrão mundano. Então não é a leitura em si, no caso, porque as pessoas leem, né? Que a Bíblia fala assim, não sei se é João 17, João 10, que fala: conhecereis a verdade, João a verdade 10. vos libertará, tua palavra é a verdade. Aí já foi um pouco em 17. 17, né? Tua palavra é a verdade, mas fala que conhecereis a verdade. Eu quando leio esse texto, eu sempre digo para mim o seguinte: então não é a verdade em si que liberta. Porque conhecereis a verdade. É o conhecimento. É o conhecimento dela. É. Porque eu posso ter a verdade. Mas essa galera aí, essa turma, elas estão invertendo, jogando na nossa conta a culpa de que nós que não conhecemos a verdade. Aí a gente então vai anular todos os anos construídos por homens e mulheres de Deus, porque aparece uma pessoa que descobriu a fórmula mágica da mudança da Bíblia. Né? Não, eu descobri a pólvora. Tem que avisar para essa pessoa que os chineses já descobriram. Não precisa ela descobrir a pólvora que os chineses já descobriram. Né? Então, assim, não é a verdade em si, mas o conhecimento dela e de que forma eu vou sendo liberto. É quando eu conheço a verdade, que é a própria palavra. Então, o próprio Cristo disse: tua palavra é a verdade. Passa muito, pastor, pela uma experiência com Deus, né? A pessoa tem que ter eu falo isso muito lá na igreja: olha, a igreja, você que está me ouvindo, você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo, você precisa ter uma experiência com Deus, para que realmente a sua vida seja transformada por aquilo que Deus já fez e ainda que o Espírito Santo está completando essa obra. Né? Desculpa ter te cortado, mas você vai ver Noé fazendo exatamente o que Deus mandou ele fazer. E aí, né? Quanto tempo demorou? 100 anos, né, para construir aquela arca? E a Bíblia diz, pelo entendimento que temos, que alguns zombavam, riam, né? E aí no final, meu irmão, o final aconteceu como Deus disse que ia acontecer. Quando você vê lá, só para terminar aqui, Abraão mandando Eliezer buscar uma esposa para o filho, né? O Evander até passou por isso aquele dia, eu amei, estou preso nessa palavra. E aí Eliezer fala: vai lá, busca ela, vê quem é, traz ela para cá. Aí Eliezer fala assim: mas se ela não quiser vir? Não, se ela não quiser vir, não leve meu filho para lá. Porque nós vamos fazer aquilo que Deus mandou fazer. Porque a realização da promessa está naquilo que Deus falou. Não muda o que Deus falou. Fica no que Deus falou. Essa palavra é forte. Né? Fica na promessa. Fica na promessa. Foi forte. A gente cresce junto, né? Aí o legal é essa comunhão, né? Porque o que é mais interessante é a comunhão. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, a palavra, ela consegue fazer isso. A gente aprende juntos. A gente está aqui, cada um contribui. É o corpo de Cristo, né? Jesus fala do corpo. Eu achei legal a sua pergunta, né? Em relação à Bíblia. Aí eu pontuaria a motivação, né? Porque muitos me dirão naquele dia: em teu nome eu expulsei demônios. Jesus falou: eu não conheço vocês. Então era uma fé que não gerou o conhecimento de relacionamento com o autor da Bíblia que está vivo, com Jesus. Então você pode conhecer
e imitar ou usar e aquilo vai dar certo. Sim. Não quer dizer que Deus está aprovando. Você aprendeu a regra e está dando certo. Mas a sua motivação, Jesus diz, eu não conheço vocês. É aquela palavra, né? Eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, o próprio diabo falou isso. E vós? Mas eu não sei de E vós, vocês. quem são, né? Vós quem são. Então, assim, é um conhecimento nesse sentido. E nesse sentido tem a questão da prática. A gente falou da outra vez, que casa que vai ficar de pé quando a tempestade vier? A tempestade veio para as duas casas, a mesma tempestade, só que uma caiu e a outra permaneceu. E a gente é uma carta viva. O legal da Bíblia é que a pessoa vai ler você. Muita gente não vai conseguir ler a Bíblia, mas vai ler a tua conduta, o teu caráter. E a outra coisa que eu anotei Isso eu acho aqui, maravilhoso, pastor. que eu anotei aqui é o amor, né? Carta viva. Porque o problema é assim, que o amor, o Espírito Santo é amor. Então o problema é quando você conhece e é destituído de amor. E você não tem esse amor, que Deus é amor. Então, à medida que você tem Deus, você tem o amor de Deus. E tudo, o Satanás usa a Bíblia com Jesus. Ele cita a Bíblia. Cita a Bíblia. Né? Se tu és o filho, ele citou a Bíblia, mas ele era destituído de amor. Então, ele tem a letra. Então, às vezes, você tem a letra e a letra mata. Então, você quer mexer na letra, mas, na verdade, está faltando é o que o Espírito Santo habite em nós. Então você tem o amor. Então ele citou a Bíblia, ele citou lá Deuteronômio, Sim. né? Manda que essas pedras se transformem. Aí ele citou a Bíblia de novo, aos teus anjos dará ordem. Então Jesus não fez o que Satanás mandou fazer. Então sabe o que eu vejo? Eu vejo um Satanás por trás disso e achar que a gente vai usar a Bíblia para justamente o que Satanás queria. Joga aqui que você vai viver. Foi a proposta do capeta, usando a Bíblia. Então, assim, o problema era a Bíblia? Ou foi quando Jesus disse assim, ao Senhor teu Deus não tentarás, só de prestarás culto? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, Jesus, ele estava tentando falar com a própria palavra, né? Usando a palavra para refutar a palavra. Refutar a palavra, sendo que ele estava falando com a palavra. Exato. Era Jesus se apresentou no meio do discípulo no caminho de Emaús, falando da palavra, o coração ardia. Era o próprio Jesus falando de Jesus, e eles andando com Jesus não perceberam que era Jesus. Até que entrou na comunhão. Então, o que a gente está hoje entendendo como sentar podcast na mesa, né? é a mesa. É você sentar na mesa. A gente vai bater um pouquinho de frente, vai ter Mas a mesa cura. Essa mesa nos cura. Amém. Então, a gente precisa hoje entender, cada um, não querer ser maior do que o outro, mas a gente está aqui para sentar na mesa. E essa questão de conhecer, eu perguntei isso, quando você vai para dois textos bíblicos que acabam nos dando uma base para falar sobre isso. O primeiro texto que eu lembro é de Neemias, quando está reconstruindo os muros de Jerusalém, e Sambalate, Tobias, se eu não me engano, no capítulo 6, manda uma mensagem para eles, vamos nos encontrar no templo, porque é de Deus. É de Deus que está mandando. Aí Neemias, primeiro que eu não sou sacerdote para ir sacrificar nada, né? Ou seja, eu já sei qual é a minha posição, sei qual é a minha função. Então, quando eu não sei quem eu sou, aí entra a questão da identidade, da paternidade, qualquer palavra que diz ser de Deus, eu aceito. Porque eu não sei quem eu sou. Mas Neemias se conhecia. Ele se conhecia, isso não é de Deus. Então, nem todos que usam a palavra, que dizem ser de Deus, de fato são. O outro texto é 2 Crônicas, capítulo 32, quando Senaqueribe manda aos seus oficiais cartas para Ezequias. O que ele fala? Não, é Deus que está mandando vocês se entregarem. É o próprio Deus, porque Deus não fez nada quando destruiu as outras nações. Deus meio que aprovou o que eu fiz. E se aprovou o que eu fiz com outras nações, por que vocês vão se levantar contra mim? Pode se entregar, Ezequias, eu já venci a batalha, o que Ezequias faz? Opa, isso não é de Deus. Porque quem se conhece, sabe quem é em Deus, ele vai entender qual é a voz que é de Deus e qual é a voz que não é de Deus. Então, o ler não altera nada, porque as pessoas podem... não, mas fulano falou isso. Usar aquilo em bel prazer. Exato, fulano falou isso, mas tem conhecimento. Pode ter conhecimento do que está lendo, mas qual é a motivação por trás disso? Quem aquela pessoa é na sua relação com Deus. Porque se você tem um encontro com Cristo, mas você continua a mesma pessoa, que tipo de encontro foi esse? O pastor Cote fala de discernimento, né? Você precisa
Essa é uma chave para essa geração. Ele fala discernir a brecha que está acontecendo no momento e ocupar aquele lugar. Tem uma brecha, né? Onde a gente é plantado, tem uma brecha e a gente se posiciona para fechar aquela brecha. Então, eu acho que é um discernimento, porque senão você cai. A primeira tentação ali foi com Eva ali, né? Deus não disse bem assim, não é tipo assim, vamos dar uma mexidinha aí, né? Vamos mudar um pouquinho. Vamos mudar isso aí, porque isso na verdade você vai ficar muito igual, você vai chegar num nível aí, né? E foi o que ele tentou, né? Ele olhou para Deus e falou, rapaz, eu me senti que eu tô tão bonito aqui que eu tenho que estar acima de Deus. Aí ele falou, vamos tirar esse cara aqui de cima, que ele se perdeu. Essa ganância, né? Ele se perdeu. Então, às vezes, está dentro do paraíso, está tendo encontro com Deus e está escutando quem não tem que escutar. Tá ouvindo. Então, o fato de estar não significa que é, né? Não, e aí vai ser um argumento que vai impressionar muito, é quando a pessoa usa a própria palavra. Né? É o que Satanás usou. Ele não deu uma tentação fora da palavra. Só que estava destituído de amor. E Paulo também fala isso. Ele fala que naquele tempo apareceriam homens que de forma sorrateira entrariam nas casas. Entra muito desejo, né? A gente aprendeu muito sobre isso. E mudariam o comportamento das pessoas usando a palavra de forma sorrateira. Vem com voz mansa, diz que tem amor, mas não é de Deus. É igual lembra do Denorex, parece que é, mas não é. E o legal, assim, na Bíblia é muito aquilo que diz, como a serpente enganou Eva, eu temo, né? Esse é o medo que eu tenho, que vos tire da pureza e da simplicidade. Então tem algo que é ser santo. O André colocou bem, ser de santo. E ser simples. É verdade. Ser simples, é o simples. Hoje, a Bíblia é simples. Hoje é o simples, né? Sim ou não? É o simples. Davi venceu na simplicidade. Ele não botou armadura, ele não usou o que não era dele, usou do jeito que ele era, com a pedra que estava na mão dele, com a funda. Simples. Jesus com simplicidade. Jesus teve que ser identificado. Né? Alguém teve que o beijar para poder prender o camarada certo. Aí o Judas, eu vou identificar ele, eu sei quem ele é, eu vou beijar ele. Né? Tem um texto em Gálatas que eu gosto que diz assim, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, ele vai dizer, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Só esse versículo aqui muda a vida do mundo inteiro, se quiser. Mas a Bíblia diz que o mundo é do maligno, né? A mente mundana, o sistema mundano é diabólico. Então, assim, você vai ter que identificar esse sistema e optar pelo sistema mundano ou pelo sistema celestial, que eu volto lá em Romanos 12, né? Que é a transformação da vossa mente. Não existe salvação sem transformação. Porque a Bíblia, ela gira em torno de Jesus, que foi a oferta que acabou com toda a escravidão. Ninguém conseguiu completar a obra de Deus. Todos que foram chamados pecaram. Todos falharam, erraram. Homens de Deus falharam, erraram. Então, assim, quando Jesus vem ao mundo em forma de sacrifício de homem, veio, viveu todas as nossas dores, venceu todas elas sem pecado. E ali ele se tornou o sacrifício perfeito. Ele já era, né? Mas ali ele se tornou o sacrifício perfeito e acabou com o sacrifício humano, né? Mas não acabou com o temor, entendeu? Então o homem não precisa mais pegar uma ovelha e resolver, pequei o ano inteiro, vou lá, levo o meu cordeiro para ser sacrificado. Jesus fez isso por nós. Mas nós devemos ter esse texto aqui, de Gálatas, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Amém. Passou por isso, amigo, você vai entender a proposta da Bíblia para a vida. Não negocia com o pecado. Nós pecamos porque não negocia nós com pecadores, né? Essa herança dando. E aí algumas pessoas vão dizer, então se todos somos pecadores, então você está no mesmo bojo que eu, baseado no vídeo, por exemplo.
Eu acho que a diferença é o pecado intencional, né? Existe o pecado de comissão e o pecado de omissão, né? Aquele que... Por isso que a intenção só olhar já concebeu. Exatamente. Não quando concluiu. Então, assim, é o Mas pecado quando intencional. consumiu dentro, né? Isso. A diferença é que nós não somos mais escravos do pecado, né? O Cristo que em nós habita nos torna livres, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a gente comete falhas, sim, mas nós não somos mais escravos. Nós não temos prazer no pecado, porque alguém que vive na prática, ele tem prazer no pecado. E aí a frase de John Bevere cai perfeitamente nesse comportamento. Você já está tão deformado pelo pecado que não enxerga mais o pecado como pecado, porque o pecado tomou conta da sua vida. Tomou conta da sua mente. Exatamente, já está cauterizada, né? Sim. Então esse é um caminho que a gente precisa olhar com cuidado e bater firme nisso, porque a Bíblia não pode mudar, né? E nós ver alguém falar isso, jogar na conta da igreja essa culpa. O homossexual morto. Quem agride quem tem essa prática? A gente é muito sincero em dizer que nós somos contra a prática, porque a Bíblia é contra e nós somos cidadãos dos céus, somos cidadãos do reino, nós estamos no reino, embora vivemos aqui, mas o que rege nossa vida é a palavra de Deus. Então a gente não tem nada contra a pessoa, a gente tem contra aquilo que a Bíblia diz que é abominável aos olhos de Deus. Então, querer jogar na conta da igreja essa culpa, né? Chega a ser. Tudo que a né? Bíblia diz que é abominável é porque é ruim para o homem. Porque o pecado ele traz um prazer momentâneo, mas depois ele transforma em morte. Salomão fala, né, de mel e fel, né, do sabor do pecado. Davi disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito instável, e não me expulse da tua presença, nem tire de mim teu espírito, e devolva-me a alegria da salvação. A salvação é uma alegria interna, é uma alegria, sabe? Você pode ter um dia mau, mas o poder da salvação vai fazer você superar esse dia mau, você vivenciar ele, chorar, entristecer, mas a alegria da salvação vai fazer você vencer e não ser vencido por esse dia mau. Amém, eu creio. Estamos concluindo, né? Eu acho que... a gente está chegando para o final do nosso podcast, já está o Jean olhando para a gente ali de rabo de olho. Então, Mas Colossenses 3,5 vai dizer assim: fazei, pois, morrer tudo que pertence à vossa natureza terrena. Eita! Aí da imoralidade sexual, impureza, luxúria, maldade, desejo, ganância, e aí vai, né? Livrem-se de todas as coisas como estas: ódio, raiva, indignação, malícia, calúnia, linguagem obscena de seus lábios. E aí vai: revestivos de um coração compassivo, gentil, humilde, manso e paciente. Então é a gente se livrar do que é a natureza terrena, né? Então, viver acho que, em Cristo, né? E aí eu acho que eu vou fazer minhas considerações aqui finais, já aproveitar o gancho aqui, é Romanos 12, né? Não se conformar. Isso. E o metanoia aí você ir além da razão. É verdade. Eu não tá conformado, isso não pode se modelar ao ajuste, né? Mas ir mais além, porque a geração que venceu foi a geração inconformada, a geração que foi além da lógica. Foi pela fé, pelo movimento da fé. Então acho que esse é o ponto, né? Eu botei aqui uma citação do JB que diz que todos nós fomos em algum nível formatados pelo sistema educacional, tradições religiosas, traumas psicológicos que sofremos. Para Jesus o impossível não é um fato, é apenas uma opinião. São pessoas que ainda estão presas em poços cartesianos e universo cartesiano, formatado, calculista, exato e frio. Metanoia é uma visão que transcende a lógica. É um estilo de vida livre das viseiras e molduras filosóficas e religiosas que nos aprisionaram. Amém. Amém? Amém. Fazendo minhas considerações finais aqui também, entender qual é a proposta da Bíblia, da Palavra de Deus. É morte. Todos que viveram a Bíblia tiveram que morrer para esse mundo. De uma maneira bem interna, entender que a proposta é morte para gerar vida. Jesus morreu por todos, então todos morrerão, para que possam viver a vida eterna. Eu digo aqui para finalizar, se não houver conversão, estamos perdendo tempo. Esse texto de Romanos, capítulo 12, se a gente
ver o que Paulo está dizendo, não tomai a forma do mundo, né? Você pega um recipiente, coloca água e coloca no congelador, no freezer, ele vai tomar a forma daquele recipiente, né? Paulo está dizendo, não, a gente não tem essa forma não, Deus é informável, Deus não cabe em forma, dentro de uma caixa, né? Deus não está preso, Deus abarca a eternidade, Deus não tem tempo, quem precisa de tempo somos nós, né? Deus não usa relógio, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E eu termino a minha fala aqui, a nossa participação, dizendo que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Inerrante. Ela não precisa ser alterada. Rapaz, que termo aí, inerrante. Você foi profundo aí. Nosso teólogo, né, André? Nosso teólogo. Ela não precisa ser alterada. O Theo e o Logo, né? Já até logo, já tá dando até logo. Theo e o Logo. Até logo, já, né? Mas ela precisa ser alterada, não precisa ser mudada nem transformada. Eu acho que transformados são aqueles que têm um encontro com ela. Não é ela que se transforma quando nos encontra. Sim. É nós que somos transformados quando encontramos a palavra e ela diz para nós, guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus. Eita. Né? Então, se a palavra entra em nós somos transformados por ela. Uma palavra fora e uma palavra dentro. Exato, né? Não precisa estar dentro. Exato. Então, ela é a palavra de Deus. Ela não tem sombra de variação, Deus é imutável, Deus não é pego de surpresa, Deus não está como um jogador de Olimpíadas tentando acertar o alvo e errando o dardo, Deus não comete erros, Deus não chega nem atrasado, nem chega adiantado, Deus é perfeito, Deus é Deus, Ele não precisa de fazer nada para mudar quem Ele é, nós que mudamos o nosso comportamento à medida em que nós nos aproximamos dEle. Deus não melhora por causa das nossas orações, é nós que melhoramos quando oramos a Ele, né? Então a Bíblia é a palavra de Deus, a gente ora por essas pessoas que querem mudar a Bíblia, mas que elas sejam mudadas pela Bíblia. E a nossa oração é que essas pessoas sejam transformadas por um encontro genuíno com a palavra, não só de leitura, mas disso que foi colocado por vocês aqui. Obrigado, valeu a pena o nosso encontro, nosso segundo encontro, e lembrando você, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho, dá um like lá, compartilha o nosso segundo encontro com amigos, familiares. Quarta-feira, é isso, Jean? Quarta-feira, YouTube, Resenha do Reino, nosso podcast. Então, comenta lá, pode fazer perguntas. Isso aqui, ó, pastor Adilson, pastor André, eles vão olhar as perguntas lá e no próximo encontro eles vão responder todas, tá? São os caras aí... Colocou só a gente, ele saiu fora. É com eles. Eu tô aqui só aprendendo com eles. É uma alegria estarmos juntos nessa segunda-feira do nosso segundo encontro do podcast Resenha do Reino. No próximo vai ter uma garrafinha de café também, né? Isso. A garrafinha de café para ficar legal. Talvez um convidado aí. Talvez um convidado. E a gente está caminhando para levar até você conhecimento teológico, um bate-papo informal, uma conversa sobre o reino de Deus. E nós somos apaixonados pela Bíblia, nós amamos a Bíblia e ela transformou a nossa vida, o nosso desejo é que ela transforme a sua vida também. Que Deus te abençoe. Pastor André, ora pra gente, terminando esse encontro de hoje. Amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque entendemos que esse é um tempo necessário. Falarmos da Tua Palavra e o nosso coração entrar numa total obediência à Tua Palavra. Pai, Deus, em nome de Jesus, que todos que viram esse podcast, que vão ver, possam ser tocados pela Tua Palavra, Senhor. Não, ó Deus, pela minha vida, nem pela vida de nenhum pastor aqui, porque nós somos falhos, erramos e temos a necessidade que a Tua Palavra fale o coração desse povo e abençoe esse povo em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado aí a Plugados, né? Plugados do Jean, que é o responsável aí por esse encontro, por essa sala muito especial. Obrigado, Jean. Deus te abençoe também. Deus abençoe sua vida. Até o próximo encontro com Resenha do Reino.